a Laura, por exemplo, nos estudos históricos comparativos da religião, qual você acha ser a influência mais subestimada na formação da Bíblia? Por exemplo, zoroastrismo, tradições mesopotâmicas. Como Tá. avaliar essas conexões? A que é mais Subestimada. subestimada, a que se fala menos, eu acho que é a do zoroastrismo, né? O zoroastrismo é uma religião iraniana, né? Uma religião persa, associada a um profeta chamado Zoroastro, né? Daí o nome. Ou Zaratustra, né? Como o Nietzsche também usa esse nome. Assim falou, Zaratustra é uma referência a esse profeta iraniano. Que é essa relação, ela é pouco falada, mas ela é muito difícil de mapear também. É a mais difícil de mapear de todas, pegando as grandes, né? Porque assim, Egito e Mesopotâmia é bem óbvio, é muito óbvio a relação cultural que a Bíblia tem com esses ambientes, até porque eles estavam numa conexão bastante direta por muito tempo. Canaã foi dominada pelo Egito antes de existir Israel e depois de existir Israel. Né? Aparecem faraós egípcios, não só no Êxodo, mas faraós durante o período dos reis, com os quais alguns reis de Israel e Judá entram em confronto ou buscam aliança. Então, assim, Israel e Judá, né, os reinos ali que são os protagonistas da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, eles estão o tempo inteiro em contato com o Egito e em contato com a Mesopotâmia. Então isso não é segredo para ninguém. Os assírios, os babilônicos, os egípcios estão o tempo inteiro na história e têm uma influência cultural gigantesca sobre aquele ambiente. Né? Agora, o zoroastrismo, quando que entraria essa influência? Entraria no período persa, que é quando? O que acontece? Israel e Judá eram reinos separados, né? Israel ao norte e Judá ao sul. Aí Israel colapsa diante da Assíria. Então, Israel é destruído pela Assíria em 722 a.C. E Judá, no sexto século, é destruído pela Babilônia. E aí você tem o período do exílio babilônico. Nesse período, aquela região que antes era o reino de Judá passa a ser uma província da Babilônia, que ganhou a guerra, dominou a região. Só que a Babilônia é derrotada por outra superpotência depois, que são os persas. Então, aquela província que era uma província babilônica passa a ser uma província persa. E nesse período, o rei Ciro o Grande, que é mencionado nominalmente no livro de Isaías, inclusive no segundo Isaías, né, no iceberg tem três Isaías, são três Isaías, mas no que é chamado de segundo Isaías, que é uma seção do livro de Isaías, o rei Ciro é nomeado nominalmente como libertador do povo que estava cativo na Babilônia. Então, o rei Ciro de fato permite que, isso não só para Israel, mas para vários povos que faziam parte dos domínios babilônicos, a gente tem outros registros disso, né, o chamado Cilindro de Ciro, por exemplo. Ciro ele permite que populações que tinham sido deslocadas voltem aos seus territórios originais e recuperem certa autonomia política, religiosa e econômica. Então, isso acontece com o povo de Judá, né? Os judaítas, que voltam para aquela região já com uma cultura bastante transformada, né? Já com um contato muito grande com a cultura babilônica, né? In situ, né? No próprio local, já com um alfabeto, uma escrita diferente, né? Com as letras quadradas que vêm do aramaico, utilizado na época como língua franca, né? Pelos grandes impérios ali. Então, antes era o paleo-hebraico, que é outro sistema de escrita para escrever o hebraico. Então tem um grande impacto cultural ali. Só que aí, quando esse pessoal volta, eles estão sob os persas, você tem um contato maior com os persas. E nesse período é muito provável, é certo que houve uma influência cultural persa sobre a matriz cultural e religiosa judaica. E várias ideias que aparecem no zoroastrismo também aparecem no judaísmo desse contexto. Por exemplo, um dualismo mais acentuado, uma ideia de bem contra o mal, uma ideia de poderes totalmente divididos. Você tem as forças do bem e o Deus e seus anjos, e as forças do mal e o diabo e seus anjos caídos, por exemplo. Né? Isso é muito forte no zoroastrismo. Nos textos mais antigos do zoroastrismo, nos Gathas, no Avesta, você tem a ideia de uma potência benigna e uma potência maligna, né? Ahura Mazda, benigno, e Ahriman, maligno. E tem uma série de... a questão do Salvador esperado, né? Que influencia possivelmente o messianismo judaico. Mas assim, por que eu digo possivelmente? Por que eu falei que essa é uma das influências mais difíceis de mapear? Porque no caso do Egito e Mesopotâmia,
tanto Babilônia quanto a Síria e outros impérios, a gente tem os textos antigos dessas potências. Então a gente consegue comparar os textos da Bíblia, por exemplo, a gente consegue comparar várias leis que estão presentes no livro do Êxodo com o Código de Hammurabi. E é muita coisa muito parecida. A gente consegue fazer essa comparação porque a gente tem os dois documentos. No caso do zoroastrismo, a gente não tem muitos textos antigos do zoroastrismo. A gente tem muitos textos posteriores, que podem ou não representar estágios mais antigos daquela religião. Agora, não dá para cravar, falar assim, ó, o judaísmo se baseou no zoroastrismo para tal crença, porque muitas vezes os textos que a gente tem zoroastristas são posteriores até a Jesus. São textos do período sassânida, são textos bem posteriores, do período parta, até medievais, que talvez pode ser que tenham sido influenciados pelo cristianismo e o judaísmo e não o contrário. Então é difícil mapear exatamente, né, tem que ser muito ponto a ponto, com muita cautela, para mapear a questão do zoroastrismo e a sua influência no cristianismo e no judaísmo. Tem duas perguntas, talvez de cunho mais teológico do que histórico. Eu vou ler e aí você avalia, Henrique. Professor, o Marcelo Hack perguntou: professor, quanto ao Gênesis, como explicar? Deus, sendo Deus, viu que a luz era boa. Ele não saberia que a luz era boa? E a segunda, o Sei Dizang perguntou. Não perguntou, né? Fez um comentário. Algo que me impressiona na Bíblia é a mudança de Deus quanto ao conceito de mal. Vide Isaías 45:7 e a posterior figura descentralizada de Lúcifer, como um adversário e não uma extensão do Senhor. Ótimo. Sobre a primeira pergunta, pode ser uma questão de linguagem poética, simplesmente, né? Deus viu que era bom. Assim, isso aí é leituras teológicas também, né? A partir da identidade que você tem de Deus, a forma como você entende o que Deus é, o que Deus deveria ser, você meio que lê o texto a partir dessa ótica, né? Com aquelas lentes. Então você pode entender que é o autor fazendo uma acomodação, pegando algo que é grande demais e colocando numa figura de linguagem simples, mais humanizada, né? Mais habitual, para aquilo casar melhor com a experiência do leitor. Agostinho mesmo já fazia muito essa leitura, né? De que a Bíblia, o texto bíblico, ele está acomodado, da mesma forma que a comparação que ele faz, né? E alguns outros autores também do tempo dele posteriores. Que da mesma forma em que Deus se fez homem, se diminuiu para estar acessível na figura de Jesus, esse mesmo processo de descida, né, de auto-humilhação, de humildade, se aplicaria ao texto bíblico, que o texto bíblico ele se acomoda às limitações dos seus leitores. Então esse é um argumento teológico que você encontra e exegético, né, de leitura do texto e análise do texto ao longo do tempo. Mas assim, sobre a segunda questão, qual que era a segunda questão mesmo? Algo que me impressiona na Bíblia é a mudança de Deus quanto ao conceito do mal. Que tenha, de fato, você tem isso é o chamado problema do mal, né? O mal é um problema, filosoficamente, para todas as tradições religiosas, basicamente, né? É o chamado de teodiceia, esse tema na teologia, no estudo de religiões, que é que se você tem uma imagem positiva de Deus, e Deus é todo poderoso e todo onipotente, né? E onibenevolente, Deus pode tudo, sabe tudo, e é bom, por que existe o mal? O que aconteceu aí, né? Então, mas é porque o diabo é mau. Tá, mas Deus não criou tudo, ele não criou o diabo, então? Então ele criou o mal, de certa forma? Ou então, mas é porque o diabo originalmente era bom, aí ele pecou, mas Deus não sabia que isso ia acontecer, então ele não tem uma responsabilidade nisso também? Mas ele vai resolver lá no final, vai acorrentar o diabo, vai acabar com o diabo e tudo vai ser bom. Não podia ser desde o início? Então você tem sempre alguma pergunta que pode ser feita sobre essa questão do mal, né? E isso se aplica a todas as tradições, né, religiosas. E você tem respostas diferentes à questão do mal dentro da Bíblia. E você tem momentos, de fato, em que Deus, né, Yahvé, o Deus de Israel, é visto como aquele que faz o bem e faz o mal. Acho que é esse o trecho de Isaías que foi citado aí. Eu faço a luz, eu crio as trevas, né? Tem assim diz o Senhor. Então, tem essa ideia de que, por exemplo, por que está acontecendo algo de ruim comigo? Porque é um castigo divino.
Porque você pecou, porque você saiu da aliança, porque Deus está te usando como um exemplo, né? Um testemunho de alguma coisa. Então, o mal acontece porque faz parte dos planos de Deus. Essa é uma resposta. E essa é uma resposta muito mais comum nos textos mais antigos da Bíblia. Então, quando Israel é destruído, por que Israel é destruído? Porque o diabo destruiu Israel? Não, porque Deus destruiu Israel por causa da sua quebra de aliança. Que Deus levantou os inimigos de Israel para destruir Israel. Agora, em contextos posteriores, é mais comum você encontrar essa explicação que tem a ver com o diabo, né? Por que a pessoa está doente? Ah, porque o diabo a possuiu, ou porque o diabo está perturbando aquela pessoa, perdeu tudo que tinha. Ah, por quê? Deus tirou? Não, a ação do diabo. Então, essa resposta à origem do mal, né, ela de fato varia ao longo, dentro da tradição judaica e da tradição cristã, assim como, repito, né, em várias culturas você encontra pessoas tentando lidar com essa questão do mal. Na Grécia você encontra isso, em várias culturas. Eu peguei uma mensagem aqui de rabo de olho, do de novo, que falou que, ora, e o que é a treva senão a ausência da luz? Tem essa resposta, né, de que, tipo assim, o mal na verdade não existe. O mal é só a ausência do bem. Mas eu acho muito pouco convincente essa ideia. Porque uma coisa é você estar passando na rua e tem uma pessoa pedindo dinheiro ali numa situação miserável e você não ajudar aquela pessoa. Isso seria a ausência de bem, de certa forma, né? Pressupondo que aquela pessoa está bem intencionada, está precisando do recurso mesmo, etc. Mas tem uma pessoa genuinamente ali precisando da sua ajuda e você não ajuda. Isso seria a ausência de bem. Agora, se você está passando, aquela pessoa te pede dinheiro, você dá um chute na cara daquela pessoa, cospe nela e faz xixi em cima dela, isso não é só ausência de bem. Eu acho que existe uma certa positividade no mal, sim, pensando, né, filosoficamente, assim. Tem muitas coisas que não é simplesmente ausência, a não ser que você pense que sem o bem, tudo é mal num sentido ativo. Tipo assim, se não tivesse a presença do bem, tava todo mundo se aniquilando, né, tentando causar o máximo de dor aos outros, agindo da forma mais injusta possível. Tá, mas aí esse mundo foi criado por quem? Você entra na questão do problema do mal de novo, né? Porque se o estágio básico do mundo é esse, de onde que vem essa base? Por que esse é o estado padrão do mundo? Não foi Deus que criou o mundo, né? Então, a quem você atribui a responsabilidade pelo mundo no estado padrão, sem a presença ativa do bem, ser ativamente maligno? Porque alguém falou assim, né? Existe uma certa positividade no mal, estranha história de 2026, só esclarecendo, né? Positividade que eu digo não é que é bom. É positividade no sentido do positivismo, dos fatos positivos, né? É que aquela coisa não é uma simples ausência no sentido matemático da coisa. É uma presença, né? Falando que é bom, não. A famosa citação tirada de contexto, né?